Olá a todas e a todos, meus queridos irmãos e irmãs, e quem quer que você seja, seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Abdias, lembro a vocês que sou testemunha de Jeová, muito orgulhoso de ser, e claro, profundamente convencido de que esta organização é realmente a do verdadeiro Deus Jeová. Se vocês quiserem conhecer meus argumentos sobre esse assunto, remeto vocês aos vídeos 3, 4 e 5 deste canal. Hoje proponho que continuemos a examinar o ponto de atualidade número 8 de 2021. Se quiserem assistir à primeira parte desta análise, remeto vocês ao meu vídeo número 22. Vamos então continuar a análise. Neste ponto de atualidade, o irmão Let nos explicava, e cito: também podemos dizer que dos 22.000 betelitas e dos 44.000 outros servos especiais de tempo integral que foram vacinados, só nos foram relatados 4 casos de reação grave que poderiam estar ligados à vacinação. Mas, felizmente, sabemos hoje que essas pessoas estão bem e que seu estado geral é estável. Fim da citação. E um pouco mais adiante, o irmão Let nos explica, e cito: achamos que não seria amoroso da nossa parte deixar de falar com vocês sobre essas informações. Como diz Provérbios capítulo 3, versículo 27, não deixes de fazer o bem a quem dele precisa. Fim da citação. Irmão Let, então é o seu amor que o leva a compartilhar as informações que vocês têm para que possamos decidir se vamos tomar ou não. Na minha análise da primeira parte deste ponto de atualidade, demonstrei claramente a manipulação mental do corpo governante. Vamos continuar a análise. Irmão Let, por que então o seu amor não o levou a esclarecer que esses 66.000 betelitas e servos de tempo integral não tinham nada a ver? Nada a ver com os irmãos e irmãs do mundo inteiro. Você sabe muito bem que dentro dos Betéis, muitos são jovens, têm saúde perfeita, já que essa é uma das condições exigidas para entrar no Betel. Muito poucas pessoas idosas, sem crianças, sem mulheres grávidas. Esses servos de tempo integral são fortemente incentivados a praticar exercícios. E os betelitas comem de manhã ao meio-dia. E à noite a melhor comida que existe. 3 refeições equilibradas, cuidadosamente preparadas. É por isso que você vê muito poucos irmãos ou irmãs acima do peso nos betéis. Eles podem comer à vontade, mas comem de forma saudável. Então, quando os irmãos e irmãs recebem a informação de apenas 4 efeitos colaterais graves para 66.000 vacinados, servos de tempo integral, muito poucos deles entendem que esse dado talvez não corresponda de forma alguma a eles, à sua situação, às suas características. O que significa que esse fator de risco que os irmãos e irmãs avaliam com base nos dados que você apresenta, mais uma vez, é totalmente enganoso. E então você nos diz, irmão Let, em um tom muito tranquilizador e muito positivo, eu cito você: dos 22.000 betelitas e dos 44.000 outros servos especiais de tempo integral que foram vacinados, só nos foram relatados 4 casos de reação grave que poderiam estar ligados à vacinação. Fim de citação. 4 irmãos e irmãs que deveriam ter uma saúde perfeita, que talvez não corressem nenhum risco com a Covid e que hoje talvez tenham suas vidas destruídas. Sua maneira tranquilizadora e apaziguadora de apresentar essa informação, falando de apenas 4 casos, você poderia até ter dito apenas 4 pequenos casos, já que claramente você quer minimizar a gravidade desse resultado, sua maneira de agir não me parece correta. Irmão Let, entenda que, ao apresentar as coisas dessa forma, você demonstra uma certa falta de respeito em relação a esses 4 irmãos e irmãs que talvez hoje tenham suas vidas destruídas.
O que aconteceu com esses 4 irmãos e irmãs hoje, que antes de seguir suas recomendações, ou melhor, segundo suas palavras, as recomendações de Jeová, talvez estivessem em excelente saúde? Hoje, depois de terem ouvido vocês, eles estão ainda vivos? Reconheço que não sou um especialista, mas 4 casos graves em 66 mil vacinados não seria suficiente para retirar um produto do mercado? Eu faço a pergunta: isso é realmente tão pouco grave? Como você insinua? Outra coisa, em seu grande amor, irmão Let, você não teria nos contar qual é o produto milagroso que você administrou a esses 4 irmãos e irmãs para que nós também possamos nos beneficiar dele? Porque você nos explica, e eu cito, mas felizmente hoje sabemos que essas pessoas estão bem e que seu estado geral é estável. Fim de citação. Ninguém no mundo passa de efeitos colaterais graves para estar bem em alguns dias ou algumas semanas. Isso não existe, irmão Let. Aliás, você mesmo disse isso. Eles estão em estado estável. Isso quer dizer que eles não estão bem? Para o seu conhecimento, irmão Let, um estado estável significa que o estado dessa pessoa não está piorando, mas de forma alguma que sua saúde está melhorando ou que está boa. Aliás, o que tem esses 4 irmãos e irmãs, teu grande amor que você tanto reivindica, não te levou a nos dar essa informação? Seria muito útil para que pudéssemos avaliar a situação. Eles desenvolveram uma paralisia, um AVC, uma miocardite ou algo ainda pior. Também no teu grande amor, irmão Let. Você não poderia ter nos informado sobre os efeitos colaterais mais comuns, como por exemplo a quantidade de mulheres que tiveram problemas com o ciclo menstrual? Ela representa visivelmente uma mulher em cada 10, o ciclo que, obviamente, tem relação com a fertilidade e, portanto, com a possibilidade de ter um filho no futuro. Na última Assembleia Especial, eu estava justamente conversando com uma irmã de cerca de 60 anos que me contou, furiosa, que passou 1 ano com hemorragias diárias após a injeção. O que era considerado pelas autoridades como efeitos colaterais incômodos, como você mesmo deve ter considerado, já que não achou necessário nos comunicar esse tipo de informação. Que deveria, no entanto, afetar entre as 66 mil pessoas vacinadas, cerca de 2 mil de nossas irmãs. E isso, obviamente, é apenas um exemplo das inúmeras reações adversas supostamente leves sobre as quais poderíamos falar. No seu grande amor, irmão Let, você não poderia ter nos dito quanto tempo vocês esperaram após a vacinação? Para poder decretar que havia apenas 4 casos graves, vocês esperaram 1 hora, 1 dia, 1 semana inteira ou talvez 2 semanas. Mais uma vez, o seu grande amor não o levou a nos dar todas essas informações de que precisávamos para compreender bem a situação, informações que vocês possuíam e que teria sido muito fácil para vocês nos comunicar. E para terminar, irmão Let, o que dizer dos efeitos colaterais a médio prazo que obrigatoriamente apareceram em alguns desses 66 mil irmãos e irmãs nos meses seguintes? Você não vai me fazer acreditar que vocês não os registraram para avaliar o possível perigo desses produtos. Mais uma vez, o seu amor não o levou a nos transmitir essa informação, que é tão importante para nós. Que pena. Aparentemente, irmão Let, você me parece ser muito limitado em seu amor pelos seus irmãos e irmãs. A organização das Testemunhas de Jeová poderia, na verdade, ter sido uma magnífica ferramenta de vigilância sanitária ativa que teria permitido, em nível mundial, compreender se esses produtos eram perigosos.
Bastaria simplesmente que os irmãos e irmãs que decidiram pessoalmente e sem pressão se vacinar relatassem, se assim desejassem, seus efeitos colaterais, leves ou graves, a um ancião de sua congregação, que a cada semana comunicaria essas informações aos betéis e então dos betéis do mundo inteiro à sede mundial. Esses dados teriam sido de valor inestimável para a humanidade. Irmãos do corpo governante, vocês poderiam ter ajudado a salvar centenas, milhares, dezenas de milhares de vidas, mas preferiram usar o site jw.org, um site destinado a ajudar, consolar e proteger as pessoas. Vocês preferiram usar esse site para promover mundialmente esse produto experimental sobre o qual não sabiam absolutamente nada. Que vergonha para vocês! E acreditem, vocês não escaparão da ira de Jeová. Quanto mais vocês demoram para colocar as coisas em ordem nesse assunto, mais agravam a situação de vocês. De fato, milhões de nossos irmãos e irmãs continuam nesta quarta-feira, 16 de julho de 2025, data em que estou gravando este vídeo, a seguir suas instruções e diretrizes sobre esse assunto. E imagino que alguns continuam a explicar às pessoas na pregação em todo o mundo que elas devem ir. Porque, segundo o que vocês dizem, essa ainda é a vontade de Jeová hoje, no momento em que lhes falo. A cada dia que passa, irmãos do corpo governante, vocês enchem ainda mais as mãos de sangue e lágrimas de inocentes, mas continuam sorrindo tolamente. Por que vocês fazem isso? O irmão Lett continua, cito, estamos cientes de que isso não é um estudo científico, mas podemos transmitir a vocês o que nossos irmãos observaram. Já que temos essa informação, queremos que vocês saibam o que nós sabemos. Fim da citação. Pois bem, irmão Lett, você tocou no cerne do problema. Os dados que você acabou de nos apresentar não têm absolutamente nada de científico. Eles contêm muitos vieses e imprecisões que induzem seus próprios irmãos e irmãs ao erro, como acabei de demonstrar claramente para você neste vídeo e no anterior. E sim, irmão Lett, é isso que acontece quando por presunção, corrupção ou outro motivo nos investimos em um papel que não podemos desempenhar, que o Todo-Poderoso não nos confiou. Eu sei, irmão Lett. Por meio de Moisés, Jeová havia dado no passado instruções sobre saúde, como pegar uma pequena pá para cavar um buraco onde os israelitas deveriam depositar seus excrementos. E com base nesse tipo de versículo, vocês concluíram que Jeová, portanto, lhes permitia influenciar as escolhas médicas de 8 bilhões de seres humanos, já que lembro a vocês. O site JW se dirige à humanidade. Não sei o que dizer a vocês, irmãos do corpo governante. Se não for pedir muito, limitem-se a se esforçar para interpretar corretamente a Bíblia e organizar a pregação em nível mundial. Obrigado por nos ajudar a entender melhor a Bíblia, mas deixem que cuidemos da nossa própria vida. Assim como nós deixamos vocês cuidarem da vida de vocês. O irmão Lett continua, e eu cito. Obviamente também devemos levar em conta as diretrizes dadas pelas autoridades superiores. Em alguns países, os governos aprovam leis para tornar a vacinação obrigatória para seus cidadãos. Em outros países, ela é fortemente recomendada. Como reagimos a tais diretrizes? O livro Permaneça no Amor de Deus destaca essa ideia importante. Preste atenção. Hoje, Jeová permite que o governo tenha certa autoridade e devemos respeitá-los. Ele administra um país e fornece às pessoas os serviços de que precisam. Os cristãos obedecem às instruções encontradas em Romanos 13, versículos 1 a 7. Respeitamos as autoridades superiores e obedecemos às leis do país onde vivemos. Essas leis podem impactar nossa família, nossos negócios ou nossos bens. Além disso, a nota de estudo em Romanos 13:5 diz o seguinte: um cristão se submete ao governo humano.
desde que uma ordem não vá contra as leis de Deus. Portanto, esse é outro fator sério que cada um de nós vai querer considerar cuidadosamente em oração ao tomar sua decisão. Fim da citação. Como disse muito bem o irmão Lett, nós obedecemos às leis do país em que vivemos. Certo, mas o que isso tem a ver com a vacinação contra a Covid? Em quais países a lei obrigava os cidadãos a se vacinarem contra a Covid? Bem, eu vou te dizer. De 200 países, só havia 3. Tajiquistão, Turcomenistão e Indonésia. Nos outros países, ou não havia nenhuma diretriz, ou a vacinação era apenas recomendada. O que deixa claro que não havia absolutamente nenhuma obrigação para os cristãos de modo geral. Na verdade, era apenas para as pessoas que trabalhavam em ambientes hospitalares, bombeiros e militares, por exemplo, que representavam na França quanto? 0,05% da população. Sua astúcia foi mais uma vez revelada, irmão Lett. A obrigação dos cristãos de obedecer às leis do seu país, você mistura sorrateiramente as simples recomendações que esse país poderia fazer. A aplicação que você faz de Romanos 13, versículo 5, para aplicá-lo às recomendações dos países é uma aplicação totalmente inadequada, sorrateira e apóstata. O cristão não é de forma alguma, de modo algum, obrigado a obedecer às recomendações. Isso não são leis. Nem as recomendações fortes, nem as recomendações muito fortes, porque eu te digo, isso não são leis. Estou intimamente convencido de que, após suas declarações, irmão Lett, muitos irmãos e irmãs se deixaram ser injetados pensando que essa era sua obrigação diante de César, quando na realidade nenhuma lei os obrigava a isso. Agora, nesses 3 países onde a vacinação obrigatória foi decretada para todos os cidadãos, como os testemunhas de Jeová deveriam agir? Bem, o irmão Lett responde ele mesmo a essa pergunta. Cito: um cristão se submete ao governo humano desde que uma ordem não vá contra as leis de Deus. Fim de citação. O que significa que se o cristão considerar que a obrigação vacinal coloca em risco sua vida ou a vida de sua família, qual é sua obrigação diante de Jeová? Deixo que você mesmo responda a essa pergunta, irmão do corpo governante. Caso contrário, se você não tiver a resposta certa, não se preocupe. Entre em contato comigo e minha sobrinha de 4 anos vai ajudá-lo a encontrar a resposta certa. O pensamento de Jeová sobre esse assunto. O irmão Lett continua, e eu o cito. Graças a mais de 99% da família de Betel dos Estados Unidos estar totalmente vacinada, podemos liberar o acesso a mais atividades dentro do próprio Betel em conformidade com a regulamentação do estado de Nova York. Isso permitiu que a família de Betel compartilhasse a refeição na escola de Galaade e assistisse à cerimônia de formatura que ocorreu em 11 de setembro. Nenhum convidado de fora de Betel esteve presente nesses 2 eventos. Além disso, os membros da família de Betel dos Estados Unidos totalmente vacinados receberam permissão para tirar folgas e visitar suas famílias e amigos, tomando as devidas precauções quando estiverem fora de Betel. Na verdade, até 24 de setembro, mais de 3.975 membros da família de Betel dos Estados Unidos totalmente vacinados viajaram em agosto e setembro. Fim da citação. E nós podíamos ver, no ponto de atualidade, bem, essas imagens, essas fotos de irmãos e irmãs se abraçando, se acariciando, se beijando, porque todos estão totalmente vacinados. Isso não te lembra nada, queridos amigos? Você quer um retorno ao normal? Você quer voltar à sua vida de antes?
Você não aguenta mais esses confinamentos, essas restrições. Você quer sair desse pesadelo. O irmão Let acabou de te dar a solução. Você deve estar totalmente vacinado. Em 50 segundos, o irmão Let nos explicou 3 vezes que essa maravilhosa liberdade dos betelitas só poderia ser alcançada porque os irmãos e irmãs estavam totalmente vacinados. 1, 2, 3. Na minha análise da notícia número 7, destaquei o fato de que o irmão Loche havia pronunciado a palavra unidade dos irmãos e irmãs 12 vezes. Unidade de pensamento, devemos pensar e agir da mesma forma em unidade. E desta vez ele nos lembrou que Jeová estava usando o canal de comunicação que é o corpo governante. Neste ponto de atualidade número 8, o irmão Let pronunciou 5 vezes a expressão totalmente vacinado, para nos fazer entender como poderíamos sobreviver, nós e nossa família, ou para podermos retomar nossa vida de antes. Bem, mas obviamente, irmãos do corpo governante, quero que saibam que estou profundamente convencido de que todos vocês estão em dia com suas 3, 4, 5 doses, assim como vocês encorajam toda a humanidade a fazer. Meus queridos irmãos e irmãs testemunhas de Jeová, por favor, nunca mais venham me dizer que os membros do corpo governante não nos pressionaram de forma alguma para tomarmos isso. Por favor, nunca mais. Fiquem à vontade para me dizer o que pensam nos comentários e também não hesitem em deixar um like se gostaram deste vídeo. À minha direita está o vídeo principal deste canal, à minha esquerda você pode clicar na bolinha para se inscrever. Obrigado por assistir e até muito em breve.